Para concluir essa nossa breve passagem pela fenomenologia stricto sensu, ou pela fenomenologia da maneira como a compreendeu o seu criador, o Edmund Husserl, eu acho que vale a pena voltar a mais alguns aspectos do parágrafo 32, a epoquê fenomenológica, que eu estava comentando no vídeo anterior. Isso porque essa proposta do Husserl, ou pelo menos esse parágrafo, o contexto desse momento da epoquê fenomenológica, deixa muito claro que o método fenomenológico pretende colocar entre parênteses a efetividade do mundo, o estar aí adiante do mundo. E claro, a gente vai ter uma relação conflituosa entre Husserl e Heidegger, justamente por conta da interpretação que o Heidegger vai fazer das investigações lógicas, sobretudo a sexta investigação, sobretudo o parágrafo 45 da sexta investigação. Então nós vamos ter o momento de falar dessa relação Husserl-Heidegger. Mas importa agora que fique muito claro, que fique cristalina a intenção idealista de Husserl. O que significa essa intenção idealista? Vamos pensar idealismo por oposição a realismo. Husserl não acredita, como pensaria o realista ingênuo, que nós podemos lidar com os fenômenos do mundo porque eles são construções. Construções em que sentido? No sentido kantiano, o entendimento que se volta para a sensibilidade e organiza os dados, essa matéria que a sensibilidade apresenta. Nesse sentido, o Husserl faz, na sua própria obra, uma correção. Ele considera que nas investigações ele não tinha sido suficientemente radical nas purificações, no processo de purificação do campo transcendental. Por essa razão, a gente tem, então, em 1907, conforme eu já disse, o projeto e depois as ideias. E aqui nas ideias, Husserl é categórico. Ele diz o seguinte: tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a esse mundo natural. Esse mundo natural, o mundo da efetividade, o mundo onde há passarinhos, onde há vento, onde chove. Por mais firmemente estabelecidas que sejam para mim, por mais que as admire, por mínimas que sejam as objeções que pense lhes fazer. Eu não faço absolutamente uso algum de suas validades. É inegável, a ciência médica, por exemplo, pode impedir a continuidade de uma dor. Isso eu posso experimentar, mas não é isso que interessa, está dizendo o Husserl. Ele está sendo bem taxativo na insistência de que o mundo, enquanto efetividade, aquele mundo que era pensado como sendo a res, a coisa, deve ser parentetizado. Ele continua: não me aproprio de uma única proposição sequer delas, das ciências. Mesmo que de inteira evidência, nenhuma é aceita por mim, nenhuma me fornece um alicerce. Nenhuma ciência, porque são ciências do âmbito da atitude natural. Então nós temos aqui quase que uma definição de filosofia que exclui por princípio todos os conhecimentos que deverão permanecer como satélites dessa filosofia que seria o conhecimento do conhecimento. Quando a filosofia se torna epistemologia e se pretende descrever o nascedouro, o princípio de constituição do fenômeno, e quando ela diz que todas as ciências, por mais verdadeiras, por mais efetivas, por mais que tirem a dor, serão colocadas entre parênteses, e nenhuma de suas evidências serão aqui válidas para a constituição dessa ciência pura, dessa ciência de essências, o que Husserl está dizendo é algo bem diferente daquilo que a gente vai encontrar o Heidegger dizendo também. Aí no caso do Heidegger, em 1927, com a publicação de Ser e Tempo. Mas em 1913, ano da republicação das investigações e da publicação das ideias, a gente percebe que, embora próximos, havia um distanciamento enorme entre mestre e discípulo, que vai ter o seu auge e a gente vai passar por esse momento. Ainda, insistindo nessa ideia da purificação absoluta do campo transcendental, quer dizer, somente na consciência modificante que tira o juízo de circuito. Logo, justamente não da maneira em que é proposição na ciência, uma proposição que tem pretensão à validez e cuja validez eu reconheço e utilizo. Não se deve confundir epoquê com aquela exigida pelo positivismo, contra a qual ele mesmo peca, como tivemos de nos convencer. Aqui ele retoma um tema já desenvolvido. Ou seja, não se trata absolutamente de lidar com embora seja uma ciência, é a ciência que cria ou explica o fundamento de tudo que seria ciência. Então, a fenomenologia acaba se apresentando pelas mãos do Husserl como não apenas uma metodologia, mas uma atitude. E essa atitude ela foi apreendida por Husserl, por Heidegger.
Pois o próprio Heidegger vai dizer que ele levou anos, né, de trabalho para formar o seu ver fenomenológico. Então a gente tem duas compreensões, o Husserl entendendo a fenomenologia como essa ciência de essências, que é uma espécie de suprassumo da filosofia, pelo menos nesse ambiente do conhecimento, e de outro lado a gente vai ter, né, uma leitura heideggeriana que vai divergir bastante disso, vai ser uma proposta, enfim, diferente, mas importa dizer que não apenas nos parágrafos, né, que eu propus que a gente lesse, mas também na introdução das ideias, Husserl também é taxativo, diz ele, uma vez que aqui, isso eu estou na página 29, introdução, uma vez que aqui a fenomenologia deve ser fundada como uma ciência de essência, uma ciência a priori, ou, como também dizemos, uma ciência eidética, eidos, ciência, essência. É útil fazer todos os esforços consagrados à própria fenomenologia serem precedidos de uma série de discussões fundamentais sobre essência e ciência de essência, e de uma defesa da legitimidade original própria do conhecimento eidético diante do naturalismo. Concluiremos essas palavras introdutórias com uma pequena discussão terminológica. Bom, aqui ele vai falar do a priorismo, o a posteriori, não vem ao caso. Importa reafirmar essa intenção da filosofia husserliana, que, se é uma ciência de essências, ela vai exigir como método que tudo aquilo que seja do âmbito da experiência individual seja parentetizado, porque efetivamente as experiências que nós temos do mundo são sempre individuais. Nesse sentido, ele está constituindo um ambiente que é a priórico, ou seja, que se pretende colocar do ponto de vista anterior à experiência, que é transcendental, pois além de anteceder a experiência, é aquilo que permite que a experiência se torne possível, e tem por objetivo descrever o a priori da correlação. Ou seja, seguindo as sucessivas depurações, Husserl pretende dar cabo da questão do como o entendimento organiza a sensibilidade e faz com que a sensibilidade, a matéria da sensibilidade, nos revele como fenômenos. Bom, essa empresa, se for considerada megalomaníaca ou não, importa pouco, porque o curso da história da filosofia fez com que isso criasse duas linhas de pesquisa, né? Os que se sentem e se arrogam o direito dos legítimos continuadores de Husserl, que são aqueles que pretendem uma fenomenologia idealista, aqueles que pretendem uma fenomenologia que mantenha efetivamente, porque a epoquia fenomenológica ela não é um ato imaginário, é um processo metodológico que permite revelar a essência do fenômeno, a essência do sujeito, né, pensado aí como eu, né, desse eu transcendental, e como se dá essa junção, e como é que isso permite que hajam fenômenos no mundo. Esse objetivo ele permanece, então a gente tem aí esses pesquisadores que trabalham o Husserl e se pretendem continuadores, efetivamente, da fenomenologia, como pretendeu o Husserl. E isso gera uma divergência secundária. Tem uma biblioteca que ficou preservada, apesar dos nazistas, apesar do próprio Heidegger, e nessa biblioteca, chamada Husserliana, tem os inéditos do Husserl, que já estão sendo trabalhados, e o Merleau-Ponty, curiosamente, faz referência a esses inéditos no prefácio à Fenomenologia da Percepção, dizendo que ali Husserl teria retomado a sua posição de 1900-1901, que é uma posição, a gente vai falar disso ainda, pelo menos em tese mais realista, ou não idealista declarada, como será em 1913 com as ideias. Mas, enfim, esse é um assunto que gera bastante controvérsia, nós temos uma série de elementos para depois tirar algumas conclusões. Por ora, a gente tem, então, a descrição do que é a fenomenologia como ciência de essências e da maneira como ela aparece nessa evolução do pensamento husserliano, pelo menos até 1913, que é o alvo do nosso interesse. E já aí a gente tem uma bifurcação importante. A gente viu agora o projeto husserliano, mas essa obra que ele não renega, visto ele ter republicado quase que na totalidade, sobretudo o parágrafo, a sexta investigação lógica, faz com que
o embate ou o debate dele com o Heidegger seja bastante interessante, porque não se trata dele ter negado, não vale nada das investigações. Ele republicou em 1913. E 14 anos depois a gente vai ter Ser e Tempo e toda essa questão entre discípulo e mestre. Bom, é isso, então a gente encerra essa primeira temática, que é a temática do Husserl enquanto fenomenologia, pensando aí ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica. A continuidade do curso será o trabalho específico das investigações que vai levar a essa inflexão, que eu já anunciei várias vezes, proposta pelo Heidegger, e, consequentemente, a continuidade da história da filosofia contemporânea.